Apresentação à Formação Teológica Integral da Fraternidade Laical São Próspero, pelo professor Henrique Sebastião. Apresentação do autor e da formação em 5 tópicos. 1. Apresentação. Quem somos? 2. O que oferecemos? 3. Como é a formação? Qual a sua linha teológica? 4. Como acessar nossos estudos e começar a aprender já? 5. Como funciona a formação pela FLSP? Salve Maria, fiel católico. Eu sou o professor Henrique Sebastião, organizador e autor principal desta formação teológica, católica, clássica. Eu tenho atualmente 58 anos de idade e eu sempre tive, desde a minha mais tenra infância, como eu tenho ainda hoje, e espero, na graça de Deus, que assim continue até o fim da minha vida, até o fim da minha aventura neste mundo, a grande busca por Deus como a prioridade máxima da minha vida. Por essa razão, eu estudei filosofia e teologia em 4 faculdades diferentes, ITESP, Centro Universitário Claretiano, a FAPCOM, Faculdade Paulus, e a graduação em filosofia pelo Mosteiro de São Bento de São Paulo. Eu atuei como redator e articulista e assumindo funções de jornalista para o jornal da Arquidiocese de São Paulo, o veículo de comunicação da Arquidiocese de São Paulo. Fui editor no periódico A Voz do Oratório, que é o veículo de comunicação do Oratório de São Felipe Neri de São Paulo. E sou o fundador, editor-chefe e principal articulista da revista O Fiel Católico, nas suas versões, na sua versão impressa de 2013 a 2019 e na versão digital, atualmente funcionando em forma de site, blog. Eu sou apologista e sou o atual editor-chefe da Editora Realeza, que é o braço editorial do apostolado de resgate de clássicos do catolicismo chamado Obras Católicas. Tem um site na internet desde 2006. Eu atuei desenvolvendo projetos gráficos e como redator e editor também para as editoras Molokai, Castella, Caritatem, Verso Lauto, Audax e a editora do Centro Dom Bosco. Todas sempre eu atuando no segmento católico tradicional. Tenho diversos artigos e introduções a autores clássicos, textos publicados em livros e jornais católicos, isso há quase 2 décadas. Eu atuo desde 2008 na internet com apostolado e oferecendo catequese para adultos através do site O Fiel Católico, sempre lembrado, inclusive pelos inimigos da Santa Igreja, pela graça de Deus, é uma honra para mim. Ali publico artigos e estudos que são compartilhados gratuitamente. E sou o fundador da Fraternidade Laical São Próspero, ao lado de professores, sacerdotes e comunicadores, dentre os quais eu destaco o meu bom amigo, professor Igor Andrade, e o professor Dr. Joel Gracioso. Bom, o que eu ofereço com esta formação, a formação oferecida pela Fraternidade Laical São Próspero, FLSP, essa formação visa o esclarecimento do povo católico, atualmente tão carente de bons conhecimentos a respeito da doutrina que professa. Nós não somos vendedores de cursos e nem lidamos com o desenvolvimento dos nossos conteúdos como um meio para a obtenção de lucro. A contribuição que pedimos visa unicamente a manutenção dos nossos trabalhos e a viabilidade de continuarmos produzindo estudos em alto nível, como fazemos, fundamentados nos clássicos, na tradição da Igreja, sempre esses estudos, esses artigos, sempre acrescidos das devidas fontes, e quando possível e necessário de material complementar também, que disponibilizamos muitas vezes em PDF, com revisão profissional e materiais sempre ricamente ilustrados. Inclusive ilustrações exclusivas. Nesta audioaula inicial eu quero então apresentar as principais características da nossa formação, as suas funcionalidades,
a parte prática e dizer como você, que está me ouvindo agora, pode obter os benefícios que nós oferecemos. Então, como é o curso? Como é essa formação? Qual a sua linha teológica? A FLSP é uma associação de leigos fiéis católicos, dirigidos por mim e orientados por santos sacerdotes, que mantém esse apostolado da Igreja Católica Apostólica Romana, sediado atualmente no interior do estado de São Paulo, nosso escritório central. Mas contamos com colaboradores espalhados por todo o Brasil, de norte a sul. Nossa missão e nosso objetivo principal é a evangelização por meio da formação, com a catequese dos adultos e a defesa e a propagação da verdadeira fé, da espiritualidade, da moral e da lex orandi, da sã e imutável doutrina da Igreja de Cristo, como sempre foi. Nossa linha é tradicional, fundamentada na tradição da Santa Igreja, no seu magistério perene e nas Sagradas Escrituras. Procuramos resgatar a autêntica fé dos cristãos e rejeitamos as novidades, combatendo o modernismo e as claras infiltrações revolucionárias que pesadamente ocorreram nas últimas décadas e que têm minado, com grande êxito, com muito sucesso, a estrutura eclesiástica a partir de dentro. Quando dizemos que somos contra as novidades, é no sentido de invenções, inovações, assim como nos preveniu o apóstolo nas páginas sagradas. Como disse, inspirado pelo Espírito Santo, ainda que nós mesmos, quer dizer então, ainda que o magistério, é São Paulo apóstolo quem está dizendo, ainda que nós mesmos, ou até um anjo baixado do céu, um anjo descido do céu, vos ensine um evangelho diferente, que seja anátema. E repete, mais uma vez insiste, se alguém vos ensinar um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, daquele que já recebestes, que seja excomungado. Isso está na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Então é nesse sentido que rejeitamos as novidades, né? As invencionices, em tudo que se refere à doutrina, à liturgia. E nós temos na instrução e na formação a nossa principal arma contra-revolucionária, contra os revolucionários implantados no seio da Igreja. Nós buscamos, por meio da instrução e da boa formação dos fiéis, combater esse mal. Nossa finalidade é formar fiéis católicos capazes de reagir a esse estado de coisas e iniciar um processo de restauração da Igreja e da terra de Santa Cruz, do nosso país, que venha a refulgir e influenciar daí, beneficamente, para o mundo inteiro. Iniciamos os nossos estudos aqui em nossa formação, portanto, pelas obras dos reverendíssimos padres Maurílio Teixeira Leite Penido, esse gigante da teologia, o maior teólogo nascido em solo brasileiro, muito provavelmente, Monsenhor Adolfo Tanqueray, Padre Frederico William Faber, famosíssimo diretor espiritual, Padre Antônio Charbel, especialista em Sagradas Escrituras, e o professor Daniel Hobbes, além das referências contínuas aos grandes doutores da Igreja, especialmente Santo Tomás de Aquino, é claro, Santo Agostinho, Santo Anselmo de Cantuária, São Boaventura e outros, e em seguida os padres da Igreja, como nós veremos mais adiante. Cabe aqui responder a uma pergunta que muitos nos fazem sobre qual linha teológica nós adotamos, né? Qual é a linha, que tipo de católicos nós somos, qual atitude nós adotamos perante a crise atual. Eu já dei a dica aqui, já falei, né? Mas as pessoas insistentemente querem saber se nós somos modernistas da tal Igreja do Vaticano II, né? Ou se nós somos tradicionais ou tradicionalistas, conservadores, red threads, sede vacantistas, sede privacionistas, etc, etc. Qual dessas linhas é a nossa? Bem, quanto a esse grave problema que nós temos hoje das múltiplas divisões no seio da Igreja, é algo terrível, muito triste que seja assim. Isso muito faz sofrer a tanta gente, tantas almas sofrendo por causa disso. Eu tenho que dizer, antes de qualquer coisa, que eu compreendo perfeitamente que nós andemos assim perdidos, com tantas disputas entre diferentes grupos, nomeadamente católicos,
Enquanto o leigo comum, o católico comum, mediano, aquela pessoa que precisa trabalhar, que não se dedica à teologia em tempo integral, né? Assim como eu tenho esse privilégio, ele geralmente não consegue entender o que é que está acontecendo, nem sabe o que ele deve fazer numa situação como essa. Então, tem aqueles que dizem que Francisco é o melhor papa de todos os tempos, porque ele é caridoso, agora que está padecendo, né, doente, apiedados, enquanto que outros dizem que não é papa, que é um herege, que não pode ser o papa. O que fazer? Bom, isso acontece porque hoje nós não temos mais a confiança absoluta que um dia nós tivemos nesses homens postos à frente da igreja, como nossos pastores, como nossos guias 100% confiáveis da mãe e mestra de todos os povos que é a igreja. Porque esses homens deixaram de ser aquela rocha sólida, o nosso abrigo seguro, onde antes nós podíamos nos refugiar quando as coisas ficavam difíceis. Eram os nossos mestres com respostas sempre claras e objetivas quando nós tínhamos dúvidas. Se hoje nós nos vemos assim perdidos no meio de um caos que parece, humanamente falando, irreversível, isso acontece em grande medida por conta desse estado de prostração da igreja perante os seus inimigos, os que são os inimigos de Cristo e que agora estão mais dentro do que fora da própria igreja. Então nós vemos grandes padres falando sobre isso, grandes pregadores, teólogos, vemos bispos, cardeais falando sobre isso, mas as opiniões conflitam, né? Qual a solução, como resolver o problema, o que fazer? As opiniões conflitam e isso gera uma angústia muito grande, muito pesada. Exatamente por isso nós enxergamos com muita clareza hoje, contemplando o estado catastrófico dessa situação nossa, isso tanto no cenário eclesial quanto em nossa realidade sociopolítica, e isso em nível global, nós enxergamos com clareza a necessidade que têm os fiéis católicos de uma formação, como pretende ser a nossa, sólida, baseada nos autores clássicos e na segurança do tripé, que é a base da fé cristã e católica, a tradição, os documentos infalíveis dos santos papas, quer dizer, o magistério da igreja, e nas Sagradas Escrituras. Tudo isso também recorrendo sempre às opiniões dos santos doutores da igreja. De fato, desde o início do nosso apostolado, as dificuldades vividas pelos fiéis católicos cresceram assustadoramente. O inimigo ganhou e continua a ganhar terreno e nós precisamos cada vez mais assumir a nossa responsabilidade de formar teológica e espiritualmente aqueles que se esforçam para manter a fidelidade à promessa de Cristo, nosso Senhor, dada no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque é um fato irrecusável que, tanto na igreja quanto no mundo, há um trevoso processo de transformação em pleno curso. Nós vemos isso quando assistimos à TV, algum filme, qualquer conteúdo que nós vamos consumir, nós somos postos diante dessa situação. Há um processo de transformação, com a apostasia, que graça, e agentes revolucionários dominando os meios de comunicação de massa, de produção de cultura e, como eu já disse, desgraçadamente, até as instituições católicas. Botar o filho hoje para estudar num colégio nomeadamente católico já não é garantia de absolutamente nada, infelizmente. A situação é muitíssimo séria e as implicações disso que nós dizemos, mais ainda. Nosso compromisso com Cristo e a sua igreja é fundamental, é a base de tudo. Enquanto apostolado leigo, não podemos correr o risco de cair no imenso pecado de induzir as almas ao erro. Nós nos preservamos, portanto, de uma conclusão final quanto a essa crise imensa. E mais ainda, nos privamos de querer oferecer uma solução definitiva para questões sobre as quais não encontramos respostas suficientemente claras. Para essas questões, nós não encontramos as respostas claras, definitivas, nas quais possamos firmar o pé e dizer isto. Então, nós não pretendemos dar essa resposta com relação à crise para ninguém. Nós apresentamos os fatos, nós estudamos os documentos, nós apreciamos as definições, ensinamos o fiel católico como é que ele deve compreender essas coisas, quais os pontos de partida, como ele pode e deve desenvolver, elaborar, estudar, rezar, meditar a respeito.
mas nós não damos assim uma resposta definitiva, não dizemos, olha, não firmamos posição, porque pessoas honestas e sérias, que amam a Cristo, que amam a igreja, que têm uma vida de oração, que buscam se santificar, estão assumindo posições diversas. Então nós respeitamos todas as posições, mas não respeitamos as heresias infiltradas na igreja, evidente. O pensamento herético nós não respeitamos, mas respeitamos as pessoas e suas posições. Aquelas posições que parecem mais radicais, extremas, até absurdas para muita gente, nós respeitamos porque o momento é extremo. Ao que tudo indica, nós estamos vivendo já a grande apostasia, então é natural que situações extremas exijam respostas extremas. Então nós respeitamos e tentamos entender. Podemos dizer com certeza, isso sim, que as coisas não vão nada bem. Isso nós não podemos admitir. Aquelas pessoas que fingem que está tudo tranquilo, a igreja sempre teve problema, é assim mesmo. Não, tem algo errado. É isso, muito provavelmente nós vivemos mesmo os tempos da grande apostasia profetizada desde os tempos apostólicos, desde o próprio Cristo. E assim nós rezamos, fazemos penitência, suplicamos todos os dias pela graça do discernimento. A nossa posição atual, então, é bastante simples. Suspendemos o nosso juízo diante da grande confusão que nos assola, ao menos por enquanto. Não nos furtamos de divulgar as notícias importantes sobre a igreja, sempre que acontece alguma coisa importante, desde que confirmadas a veracidade dos fatos e a idoneidade das fontes. Como instrumentos que pretendem servir de auxílio ao povo católico, os nossos canais não deixarão de alertar contra os erros e perigos onde sem dúvida existirem. Assim seguiremos até novo fato que nos faça mudar de ideia. Pedimos humildemente, portanto, a todos os que nos acompanham que rezem, primeiramente pela restauração da igreja e depois por nós, para que neste nosso trabalho nunca incorramos em erros que possam levar perigo às almas. A quem não é inscrito na nossa formação, eu digo agora, faça a sua inscrição, assine esta formação e veja o que acha. Veja se aprende alguma coisa, veja se vale a pena, veja se é útil. Se você não gostar, cancele a inscrição. Você pode pedir inclusive o reembolso do valor pago, que é um valor tão modesto, muito pequeno. E, no mínimo, fazer isso terá sido uma tentativa honesta. Se você tiver um mínimo de disciplina e organização para estudar por conta própria, eu tenho a mais absoluta certeza de que vai aprender a verdadeira teologia católica mais do que na maioria das instituições formais que nós temos hoje à disposição. Digo isso com toda a humildade, mas eu falo por experiência própria e por inúmeros testemunhos que eu tenho recebido desde o início deste trabalho. Agora, se você for do tipo indolente, disperso, que desperdiça muito tempo todos os dias em redes sociais, com frivolidades, fofocas, dissoluções de todo tipo, então eu digo, inscreva-se também. Porque se você decidir trocar ao menos alguns minutos do seu dia, que seriam perdidos consumindo lixo, por conhecimento sagrado, nem que isso aconteça só de vez em quando, ainda assim a sua alma sairá lucrando. E além de tudo, você estará, no mínimo, colaborando com um esforço honesto e sério pelo bem das almas, quando há tanta gente lucrando em produzir coisas vãs. Deus o recompense por isso. O curso na prática. Antes de tudo, se você já se inscreveu, receba o meu muito obrigado, mais sincero, e as minhas paupérrimas bênçãos. Deus o abençoe e guarde. Se ainda não é inscrito, como esta audioaula em formato de vídeo está disponibilizada de forma aberta e pública, então eu incluí o link para inscrição na descrição deste vídeo. Esse link fica disponível no site ofielcatólico.com.br, mas está disponível também aqui na descrição deste vídeo. Essa inscrição é feita via Eduz e tem um custo mensal bastante acessível, que se mantém inalterado há mais de 6 anos e pode ser cancelado a qualquer momento, como eu já falei. Após a assinatura, o estudante recebe instantaneamente o link para acessar as aulas no e-mail que ele põe lá na inscrição. Acessando esse conteúdo, ele encontrará também o nosso contato direto para esclarecer quaisquer dúvidas, quaisquer dificuldades. Os nossos conteúdos dessa formação ficam disponíveis em 2 plataformas, a escolher onde as aulas, os módulos, podem ser acessados.
a plataforma Nutror, que é da Eduz, e a nossa própria. Fizemos assim porque tivemos algumas dificuldades com a parte de edição da Nutror. Tivemos algumas dificuldades há algum tempo. Isso já foi resolvido, mas tivemos algumas dificuldades. E resolvemos então disponibilizar em 2 canais diferentes, em 2 plataformas diferentes, os mesmos conteúdos. E com isso o estudante tem essas opções, né? Como funciona a formação? Bem, nós fizemos questão de construir a nossa plataforma exclusiva, essa segunda opção, baseada no nosso site, blog, que existe desde o ano 2007, adotando um layout praticamente igual, idêntico, porque através desses 18 anos de apostolado nós podemos comprovar que esse formato funciona e agrada aos nossos leitores. É intuitivo, ágil, simples, objetivo. Ali nós temos, além das aulas da formação integral, nos módulos, além da formação propriamente dita, nós temos matérias e artigos exclusivos sendo postados com frequência, além dos links de acesso ao nosso curso já completo de Introdução às Sagradas Escrituras, que foi lançado antes dessa formação integral. É um curso completíssimo de Sagradas Escrituras, com mais de 1.500 páginas em livros digitais, formato PDF. A coleção completa da revista O Fiel Católico, com 43 edições também. E ainda os nossos inscritos recebem descontos exclusivos em livrarias católicas, que são parceiras nossas. E mais benefícios vindo por aí, inclusive presentes, que nós distribuímos de vez em quando, sempre que possível. Bem, logo no topo da página inicial da plataforma, no cabeçalho, o aluno encontra os botões de acesso a todos esses benefícios que nós oferecemos. Acessando-se a aba da Formação Integral, abrirá a página com os links para todos os módulos postados até aqui, com mais de 100 aulas já até agora. Trata-se de uma formação para pessoas que gostam de estudar e querem estudar. É baseada, portanto, mais em material escrito, é mais para leitura do que baseada em recursos audiovisuais. Embora nós estejamos produzindo também audioaulas como esta, logo serão aulas. Estamos preparando aqui a questão técnica, equipamentos, para que possamos oferecer aulas em outro formato que agrada mais. Mas, de momento, estas audioaulas, para facilitar os estudos a qualquer hora do dia, pode-se ouvir esses áudios a qualquer momento. Bom, como eu já disse, além da formação, nós temos artigos e estudos exclusivos para os nossos assinantes, que são postados com frequência, além de todos aqueles conteúdos que nós oferecemos gratuitamente no site O Fiel Católico Aberto. Esses materiais podem versar, inclusive, sobre assuntos mais profundos e amplos, às vezes difíceis, polêmicos, os quais nós preferimos evitar de ficar divulgando abertamente para evitar mal-entendidos. A formação teológica propriamente dita inicia-se pelo estudo das disciplinas mais fundamentais da teologia clássica, a saber, teologia fundamental e dogmática, Sagrada Escritura ou Bíblia Sagrada, História da Igreja e Teologia Ascética e Mística. A parte da espiritualidade não pode ficar de fora. Com estes 4 saberes essenciais, ministrados ao longo do primeiro ano da nossa formação, cremos que é possível ao estudante uma introdução geral poderosa ao universo da Sagrada Teologia e municiar esse estudante muito bem para que ele possa, a partir daí, partir para águas mais profundas. Aí ele já está apto a responder a protestantes, a defender a sua fé quando preciso, contra militantes ateus, ideólogos anticristãos, antifamília. Ele já está muito bem preparado para debater, para responder a essas pessoas. E a partir do segundo ano, com o módulo número 13, nós incluímos mais uma disciplina fundamental às nossas aulas, que é a introdução à patrística, à patrologia e à patrística, dedicada ao estudo da vida e obra dos primeiros grandes teólogos da Igreja de Cristo, chamados pais ou padres da Igreja. Esta disciplina foca na riquíssima e eterna produção teológica, filosófica e doutrinária dos padres, especialmente entre os séculos II e VIII. Esse período fulcral para a compreensão da sã doutrina que definiu e define a Igreja Católica desde o início até os nossos dias, e até para a formação da identidade cristã e da própria identidade da Igreja, do ser cristão tal como nós o concebemos hoje. Os meus queridos alunos e irmãos em Cristo que estão comigo já há alguns bons anos
sabem que eu sou um homem muito objetivo, que prefere aprofundar os temas do que perder tempo com enfadonhas e inúteis minúcias e termos tecnicistas desnecessariamente pomposos. Então eu não fico perdendo tempo com muita coisa que será inútil, mas eu procuro focar naquilo que realmente importa, no cerne da coisa, para que o aluno aprenda, entenda. Com isso, as nossas aulas ganham um dinamismo bastante oportuno para quem quer aprender de fato, de modo concreto e consistente. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Pela graça de Deus está dito. Na próxima oportunidade nós entraremos nas matérias da formação propriamente ditas, enfim, se o bom Deus assim o permitir. Até lá. Deus vos abençoe e a Santíssima Virgem guarde vossas vidas. Amém.